bem-vindos a essa live que eu preparei para você. Hoje a gente vai falar de menopausa. Vocês pediram para eu trazer esse tema e aqui eu estou para dividir com vocês um pouco de estratégias nutricionais, um pouco da suplementação, para que você consiga emagrecer mesmo tendo todos esses sintomas da menopausa. Eu faço questão de vir aqui sempre enfatizar que existem sim aspectos nutricionais que podem auxiliar as mulheres que estão enfrentando esse novo desafio que é a menopausa. Então eu venho aqui para trazer para vocês alimentação, suplementação, receitas, tudo para vocês poderem estar aí já entrando nesse momento que é difícil, mas a gente consegue modular, tá? Então quem tem esse pouquinho desses sintomas ou que já está enfrentando, a gente vai trabalhar muito a modulação hormonal. Eu sei que prejudica muito o seu emagrecimento e também o seu estilo de vida. Então seja muito bem-vinda nessa aula maravilhosa que eu preparei para vocês. E pega aí seu caderninho, não deixe de anotar nada, não deixe de anotar nada que eu vim trazer aqui para vocês, porque vai ser muito bom. Então a gente vai trazer estratégias, modulações hormonais e muita coisa boa. Então vamos lá, sem mais delongas. O que é a menopausa? A menopausa, meninas, nada mais é do que um estágio da vida em que tem a parada ali do seu ciclo menstrual. Acontece geralmente ali dos 45 a 55 anos de idade, mas a gente tem que diferenciar sempre, né, a menopausa do climatério. O climatério é quando ocorre a transição, né, do período reprodutivo na fase da mulher com alterações do fluxo menstrual, com alterações na periodicidade menstrual. Mas não é chamado de menopausa, a gente chama de climatério. Quando a gente já está chamando de menopausa, é quando a gente considera que acontece a parada daquele período menstrual. Então, o seu ciclo menstrual, ele para. E aí sim, começa muito, né, os sintomas da menopausa. Eles podem aparecer antes da menopausa? Pode aparecer já no climatério? Também pode. Mas o que acontece? Lá no climatério, as irregularidades no ciclo, né, são o quê? São a oscilação ali do fluxo menstrual, as oscilações de humor, a oscilação também de libido, de lubrificação vaginal. E aí a gente já pode ali começar no climatério. Tudo isso já pode iniciar no climatério. Mas que não pode ser caracterizado como menopausa, tá bom? Agora, só para vocês terem uma ideia, né, todos os óvulos, né, que nós mulheres temos, a gente vai produzindo ao longo da vida. Só que esses óvulos eles ficam ali armazenados nas células germinativas, que são os folículos. E esses folículos, ele é uma reserva que fica lá desde a nossa primeira menstruação até a nossa última menstruação. Então, o que acontece? Esses folículos eles são consumidos aí no decorrer da nossa vida. Qual é a principal característica da menopausa? Então, vamos lá. Baixo níveis de estrogênio e baixo níveis de progesterona, que são as consequências de um ovário que já entrou em falência pela diminuição desses folículos. Então eles ficam ali reservados, a gente vai consumindo ele no decorrer da nossa vida e aí a gente vai o quê? Gastando ele. Então a mulher, ela não é capaz de repor um folículo novo. Um folículo perdido, ele nunca mais ele é colocado no lugar. A gente vai ter essa reserva logo quando a gente fica, né, na primeira menstruação e depois a gente vai utilizando ele. Então os principais sinais e sintomas da menopausa, primeiro, é o que eu mais chamo a atenção, né? Que é o clássico, que são aquelas ondas de calor, que a gente chama também de fogachos, né? Então, os fogachos, eles podem ser diurnos e os fogachos, eles também podem ser noturnos. Mas eu vou dar uma boa notícia aqui para você. Isso tudo pode ser controlado. Tudo isso pode ser modulado através da alimentação, de suplementação, que eu vou trazer algumas aqui para vocês.
tá? Existe também uma dúvida muito grande que eu recebo aqui, é sobre o colágeno. A maioria das mulheres, elas sentem essa dúvida sobre a perda de colágeno quando entra na menopausa. Então, muitas mulheres têm essa dúvida, eu vou perder colágeno. Então, o que acontece? Nos 3, 4 primeiros anos da menopausa, perde-se em torno ali de 25 a 30% da matriz de colágeno. E isso sim é verdade, a gente vai perdendo sim. Só que na verdade, o que acontece? Isso só vai acontecer naquelas mulheres que não se cuidam. Aquelas mulheres que não fazem um bom tratamento, um bom acompanhamento e aquelas também que não têm um estilo de vida mais saudável. E aí, consequentemente, você vai perdendo sim colágeno, né, com o decorrer da menopausa. Então, esses fogachos, muitas vezes, é o primeiro sinal que algumas mulheres começam ali com a irregularidade do fluxo da menstruação, que vai diminuindo primeiro o volume e depois vai ali diminuindo também a frequência, que é um sinal bastante característico também na menopausa, são as estações urogenitais. Então também são bastante comum que manifestações como dificuldade de esvaziamento de bexiga, então muitas mulheres quando chegam nessa etapa da menopausa, elas possuem essa dificuldade, tá? De esvaziar a bexiga, de continência urinária, de infecção urinária ali de repetição. Então diminui também a lubrificação vaginal. Então é muito comum nas mulheres, tanto que iniciam, né, a menopausa no climatério, mesmo aquelas também que já estão na menopausa. Então esses são os sintomas muito clássicos, tá? A gente também tem os sintomas psíquicos, que é pela diminuição da monoaminooxidase, tá? Também é bastante comum em mulheres. Eu vou explicar para vocês o que é a monoaminooxidase. Então vamos lá. Muitas mulheres, né, elas relatam que aumentam muito a vontade de comer, principalmente doce, comer pão, de comer massas, tudo voltado ali para o carboidrato, né? Então as mulheres relatam que ficam mais compulsivas, ficam mais ansiosa. E o que está acontecendo quando você tem esses sintomas, né? Então o que acontece? Nessa situação, acontece que você tem uma super expressão dessa monoaminooxidase. E essa monoaminooxidase, ela é uma enzima produzida lá no seu intestino. E essa monoaminooxidase, como o próprio nome já diz, né, ela vai degradar aminas, como a serotonina, como a dopamina, como a epinefrina e também a norepinefrina. E esses neurotransmissores, eles são a chave para a modulação da fome, da saciedade e também do humor. Por exemplo, quando você degrada serotonina, a mulher fica como? Fica mais chorosa, ela fica com o humor mais comprometido, ela fica mais irritada, né? Fica com um pavio mais curto, né? Você fica ali muito estressada e a gente fica falando o quê? Vamos modular cortisol, vamos fazer várias modulações. Para quê? Para que você tenha o aumento da dopamina. Só que essa queda de serotonina, consequentemente, também ela leva a uma queda da melatonina. A melatonina, ela depende completamente da serotonina para que ela possa ser produzida. Então, às vezes você não dorme bem, você vive estressada porque está faltando ali a serotonina para ela poder entrar com a melatonina. Então, a estrutura ela é bem parecida. A serotonina, que devidamente deve ser convertida em melatonina. Só que quando você não tem serotonina, a melatonina ela não é convertida, falta um e o outro, tá? Então a baixa do estrogênio, essa baixa de progesterona, leva ao aumento dessa monoaminooxidase, que vai fazer a degradação de aminas chaves para o controle da fome, da saciedade e do humor. Então gravem bem isso. Anotem aí no seu caderninho, tá? Anotem que isso é muito importante vocês saberem. Se não tem serotonina, não tem dopamina, não tem melatonina e vocês também não dormem bem e fica com estresse lá no alto. Então vocês vão começar a perceber que quem tiver
aquele sintoma mais de compulsão, de comportamento mais compulsivo, já vai começar a entender a origem do problema. E essa monoaminoxidase, ela pode ser ainda mais exacerbada quando se tem um desequilíbrio de bioma intestinal. É muito comum no início do climatério, na menopausa, ocorrerem alterações da diversidade e da frequência de bactérias intestinais. É quando a gente fala que a gente tem que estar fazendo modulação intestinal, principalmente nessa etapa da sua vida. E essa alteração dessa diversidade de bactérias intestinais, ela pode levar sim à diminuição dos tipos de bactérias e aumentar alguns tipos de outras bactérias. Como eu vou explicar assim para vocês. Se a gente tem 20 variedades de bactérias boas no nosso intestino, aí a gente cai para 10, o que acontece? A gente acaba aumentando muito mais dessas 10 que são bactérias ruins. Isso faz com que você tenha um desequilíbrio entre gram-positivas e gram-negativas. Essas são bactérias boas que ficam em menor proporção e as bactérias ruins que ficam em maior proporção. O que significa que você pode sim haver um aumento da monoaminoxidase. Se você aumenta essa monoaminoxidase, você vai ter os sintomas parecidos com a TPM. Então, assim, você fica com TPM, você fica com aquele período pré-menstrual durante muito tempo. Aí você imagina, você ficar com TPM durante um monte de tempo. A gente só tem TPM naquele período menstrual. Você imagina você o tempo todo com sintomas de TPM. Porque a TPM, ela é o quê? Um super aumento dessa monoaminoxidase. Imagina, você na menopausa, você ter esse sintoma de maneira frequente. É como se você tivesse de TPM o tempo todo. Então você fica ali estressado o tempo todo, você fica ali disparando estresse. É o que acontece. Então, característica comum também na menopausa são os prejuízos do viço do cabelo, o cabelo não fica brilhoso, da pele, da matriz de colágeno. Então, ocorre também a diminuição e a alteração da massa muscular. E a alteração de quê? De depósito de gordura. Então a gente fala muito, entrei na menopausa e engordei. E agora? Por quê? Porque aumenta mais os depósitos de gordura entre os seios, né, principalmente aqui, e na região abdominal. O que acaba sendo algo esperado por causa da menopausa. A gente acaba esperando que isso aconteça. Mas são coisas que a gente consegue muito bem modular com a alimentação, com o estilo de vida mais saudável. Então, até agora, eu só dei notícia ruim, né? Eu só disse que a menopausa faz isso, faz um monte de coisa. E aí você deve estar se perguntando, nossa, eu tô perdida. Quando eu entrar na menopausa, já era, né? Eu vou estar perdida, eu vou sentir tudo isso. Não se apavora, porque para tudo isso que eu tô dizendo, existe estratégias. E eu vou fazer aqui uma lista para você de tudo que você pode estar usando durante esse período aí do climatério e também da menopausa, né? Eu vou listar aqui para vocês um por um desses suplementos, dessa alimentação, de algumas receitas. Essas receitas eu vou deixar também no Instagram para que vocês estejam com elas lá, tá? Então é importante, junto com o médico ginecologista, junto com o nutricionista, vocês podem estar ali melhorando muito mais esses sintomas. Porque é muito difícil a gente falar, usa isso agora, isso, usa aquilo ali. Não, cada sintoma tem o seu momento. E cada um depende dos sinais e sintomas que você está sentindo naquele exato momento. Então é muito importante a ajuda dos profissionais para poder estar ali modulando tudo isso, tá? É muito importante que a gente trabalhe com médico, ginecologista. Nessa hora é fundamental. Você vai precisar de um ginecologista quando você já chega ali na menopausa, para você ter um bom diagnóstico e você também ter um bom acompanhamento hormonal, tá? Agora, uma possível modulação hormonal é quando a gente já entra ali em complementos, tá? Para que você use
a menor dose possível desses hormônios. Então, se você tem uma alimentação regrada, você às vezes nem precisa dessa reposição hormonal, tá? Você precisa ali, às vezes, da menor dose das estratégias medicamentosas menor que você puder, quando você tem uma alimentação muito regrada, muito certinha, tá? Agora, se você tiver que usar outro tipo de medicamento, é importante que você procure um médico, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é sobre o estrogênio. O estrogênio, ele é fundamental na nossa remodelação óssea, principalmente quando a gente faz a conversão ativa da nossa vitamina D. O estrogênio, ele participa dessa modulação. Se o estrogênio ele cai, essa bioconversão de vitamina D, cai também os níveis de vitamina D. O que acontece? Acontece um desequilíbrio de magnésio, de cálcio e, como consequência, a baixa dessa vitamina D. E o que pode acontecer com esses riscos? Você ter ali osteopenia e osteoporose. Muitas mulheres falam para mim aqui que quando entrou na menopausa já começou a ter osteopenia, osteoporose, justamente pela falta dessa vitamina D, tá? Então é importante que vocês cuidem direitinho, principalmente se você já apresenta osteopenia ou osteoporose no início do climatério e na menopausa. Isso não é para acontecer. Se aconteceu, é porque você não ficou atenta ali aos níveis de vitamina D. Muita gente esquece, né, de fazer o exame e ver quantidade de vitamina D. Se ela está muito baixa, você tem aí os níveis de magnésio, os níveis de vitamina K e também os níveis de cálcio muito ruins. Então, esses são os 4 nutrientes chaves para a gente trabalhar na remodelação da sua estrutura da matriz óssea, tá? Mas principalmente a vitamina D e o magnésio, eles são fundamentais para que você tenha uma matriz óssea bem legal, tá? Muitas vezes a gente até consegue manter a vitamina D boa, entre 40, 50, 60 ali de vitamina D. E a gente faz aquela suplementação ali de 2.000 I, que são unidades internacional. Quando você entra no climatério e já chega na menopausa, a primeira coisa que eu faço é encaminhar e pedir para um ginecologista já aumentar essa dose de vitamina D. Por quê? Porque já é conhecido que existe essa falha da bioconversão da vitamina D. E para evitar possíveis consequências, que são a osteopenia e a osteoporose, a gente vai lá e pede para aumentar essa dose de vitamina D, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar essas estratégias. Eu vou dar aqui algumas sugestões de estratégia que eu gosto de usar, tá? Que tem respaldo científico para uso, para que vocês possam ali elencar junto com o seu ginecologista. Então, é muito importante que vocês utilizem esses suplementos em farmácia de manipulação, mas é importante que você tenha um acompanhamento junto a um profissional, tá? Então vamos lá, as principais estratégias. Anotem tudo para você já começar a dar início e já melhorar esses sintomas e já começar a ter um bom emagrecimento, tá bom? Eu gosto de chamar a atenção para o primeiro suplemento que eu gosto muito, que é o feno grego. O feno grego eu uso entre 200 a 300 miligramas nas mulheres fora do período do climatério e da menopausa. Mas quando a mulher ela chega no período da menopausa, a gente pode chegar até 600 miligramas de feno grego ao dia. Então é importante a gente pedir para manipular isso, mas pode estar junto com um profissional, tá? Além do feno grego, a gente pode usar a simicifuga, que é a racemosa, que a gente usa muito em doses ali de 20 a 80 miligramas por dia. Eu uso também a rhodiola rósea, que a gente pode usar entre 200 a 500 miligramas ao dia. Eu gosto sempre de associar a rhodiola rósea com o Panax ginseng, entre 100 a 200 miligramas. Também ali você associa ele juntinho, que já vai te causar os sintomas já eles vão começar a melhorar bastante. O licorice, que é o extrato de alcaçuz, você pode usar o licorice na forma de extrato seco, em torno de 200 miligramas, ou usar o licorice na forma de tintura. E essa tintura, a gente usa 100% licorice e uma solução alcoólica.
mas eu posso também associar, devido ali aos seus sinais e sintomas, a gente pode associar 50% de licorice com 50% do artemisia, que é bastante usado para modelação do estrogênio. Então você começa a fazer a modulação ali hormonal, tá? Principalmente durante o período do climatério e da menopausa. A gente tem o Vitex Agnus Castus, que são dosagens ali que variam entre 200 a 500 miligramas. E também o Red Clover, que é chamado trevo vermelho, que pode também ser usado a partir ali de 50 miligramas a dose, tá? Então a gente tem ali entre 50 a 80 miligramas desse suplemento. Agora tem o Crocus sativos, nós usamos ali dosagens que variam entre 50 a 150 miligramas. Sempre o Crocus, os sativos, eles são concentrados em cruzilosa safranal. Então a gente tem todos esses suplementos, mas a gente tem na alimentação, que eu vou começar a falar aqui para vocês, a gente tem a semente de linhaça, a gente tem o gergelim, o óleo de linhaça, o óleo de gergelim, que também são bem interessantes com a modulação dos estrogênios. Então a gente consegue modular também com os alimentos que são os óleos. A gente tem o óleo de prímula, que é o GLA. A gente chama ele assim. Então nós usamos ali o GLA em 500 miligramas. É importante usar o GLA 2 vezes por dia. Uma dose no almoço e uma dose no jantar. Outra parte importante é a vitamina E. Nós usamos a vitamina E em dosagens que variam muito, tá? Depende muito de como está a sua alimentação antioxidante. Então ela pode variar ali em 5 miligramas, 10 miligramas, 15 miligramas. Depende muito como você está utilizando outros antioxidantes que você vai aprender e vai usar, tá? Então tente incluir na fórmula sempre óleo de linhaça. A gente pode usar o óleo de linhaça manipulado também em farmácia de manipulação, numa dosagem de 800 mil miligramas, tá? Ou a gente também pode usar o óleo de linhaça, porque vende em lojas de produtos naturais para fins culinários, né? Você pode temperar a salada com óleo de linhaça, você pode começar a temperar também com óleo de gergelim, tá? Então você pode estar utilizando esses óleos para colocar nas suas preparações do seu dia. Então o óleo de linhaça é importante também para fazer a modulação do estrogênio, tá? Vamos falar agora um pouquinho dos chás, né? A gente tem o chá de artemisia, tem os chás também que eu gosto muito do chá de artemisia, né? Porque ele ajuda muito nos fogachos. O chá da folha de amora e também tem o Vitex Cactus. Você pode estar utilizando 2 vezes por dia. Se tiver com fogacho diurno, eu aconselho você usar ali 3 vezes no seu dia. Uma xícara 3 vezes ao dia, tá? Principalmente o chá da folha de amora. A gente usa mais ou menos ali uma colher de sopa rasa de folha de amora para 600 ml. Ali você já faz 3 xícaras, tá? Então você vai pegar 600 ml, vai dar 3 xícaras desse chá. Você vai fazer uma infusão. Você vai pegar uma colher de sopa do chá, né, da folha de amora, vai misturar em água fervente, vai fazer uma infusão. E essa infusão a gente vai usar 2 vezes a 3 vezes por dia, tá? Podemos também, podendo estar ali sempre diversificando, mas se você tem um fogacho diurno, usa 3 vezes, tá? A gente também pode usar, uma que eu gosto bastante, é a geleia real. Eu uso uma colher de chá ou uma colherzinha de café de geleia real, né? Tá? Para fazer ali no uso do seu dia a dia. Ou você pode usar cápsulas de pólen de abelha. Agora temos a notícia muito boa, que eu tenho certeza que vocês vão amar, que são 20 a 40 gramas de chocolate acima de 70% cacau. Eu indico sempre o melhor, que é o de acima de 80%, né? Então você vai estar utilizando esse chocolate aí por volta de 16, 17 horas para fazer essa modulação de serotonina. Para quê? Para a gente já ter a liberação de melatonina, tá? Tá vendo como tem notícia boa também nisso tudo? Então vamos lá. Então a gente pode usar sálvia, angélica, linhaça dourada. Tudo isso pode ajudar bastante. Só que se for usar linhaça, tem que triturar ela, principalmente na hora que você for usar.
Nunca utilize a farinha de linhaça já pronta e nem adormecida, tá? Então você vai usar a linhaça triturada na hora. Por quê? Porque peroxida muito rápido, pela grande quantidade de monoinsaturado que ela tem. Então você vai usar a linhaça liquidificada ou no mix, do jeitinho que você quer. Você vai fazer aquela farinhazinha e vai colocar ali no que você estiver fazendo na hora, tá? Não use a semente de linhaça sem triturar, porque senão a gente não consegue extrair os ativos, né, no processo de mastigação. A gente não consegue mastigar a linhaça. A linhaça ela vai inteira praticamente, né? Porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A gente não tem como mastigar a linhaça. E aí o que você vai fazer? Coloca a linhaça no mixer, no liquidificador, faz aquela farinha bem fininha, mas usa o suficiente para aquele dia. Não usa para o dia seguinte, tá? Porque ela vai produzir muito hidroperóxido. E esse hidroperóxido que ela forma é um grande problema para quem está no climatério e na menopausa. Porque são o quê? Elas são espécies ativas de oxigênio que atrapalha o nosso processo, o nosso sistema antioxidante e anti-inflamatório. A gente não tem um processo antioxidante e anti-inflamatório eficaz por causa disso, tá? Então não faça isso. Então vamos lá, a gente pode usar mais suplementação, como o 5-HTP, o fosfatidilcolina, tá? A vitamina B6, o magnésio, metilfolato, meticobalamina, que é a B9, a B12. A gente vai usar também coenzima Q10, o ácido lipóico. E nunca vai se esquecer ali que a gente também tem sempre que estar potencializando o nosso processo de detoxificação. Então a gente pode usar o NAC, né? Eu falo bastante do NAC. A gente pode usar o extrato concentrado de alcachofra. O extrato concentrado de alcachofra é extremamente eficiente para a modulação, principalmente na detoxificação. Então a gente pode fazer uma associação no dia com o extrato de alcachofra mais o extrato de brocolinol. Que é isso, Nutri? O que é brocolinol? O brocolinol ele vem do brócolis, tá? E ele é excelente para o fornecimento de alguns compostos que vão te auxiliar no processo de detoxificação hepática, tá? Então você pode pedir para manipular em farmácia de manipulação e vende em lojas de produtos naturais também, tá? Não é difícil, viu? A gente só precisa ajustar algumas coisas, tá? Todos esses ativos, eles podem ser usados, muito bem usados. Eles vão te auxiliar todo o seu processo aí da menopausa e também do climatério, tá? E agora, Nutri, o que eu faço com a minha alimentação? Né? O que eu vou fazer com as nossas mudanças, né, no perfil da alimentação? Então, para diminuir fogachos, a primeira coisa que eu falo é tirar o açúcar. Se puder tirar total, tire. Agora, eu peço para você não substituir por alguns tipos de adoçante, como xilitol, eritritol, nenhum poliol, porque esses polióis eles já existem no desequilíbrio ali da bioma intestinal. Você já está no menopausa, já tem desequilíbrio, ainda vai fazer o uso de um alimento que já faz isso também, então é importante que você não faça uso desses adoçantes para não potencializar mais ainda o seu desequilíbrio intestinal, tá? Outra coisa também é não consumir bebida alcoólica, tá? Muitas mulheres, elas gostam de consumir vinho, né? O vinho, ele passa por um processo de metilxantina, que pode causar um prejuízo incrível para quem está nessa parte aí da menopausa. Então, cuidado com isso, porque as mulheres gostam muito de tomar vinho. Se porventura você for tomar um vinho, escolha um vinho branco, um vinho verde, tá? Que tem bastante em restaurante. Não tome vinho tinto, porque faz muita diferença na quantidade de metilxantina e também na quantidade de flavonoides, que vai potencializar mais ainda os sintomas da menopausa, tá? Que nessa concentração do vinho, os flavonoides eles começam a ficar muito altos, tá? Então faça o controle também da sua carga glicêmica. Eu digo não fazer uma alimentação com alto índice glicêmico, não fazer o consumo de farinhas brancas, tentar também excluir glúten da sua alimentação.
tentar excluir lactose, tá? Tentar excluir proteínas do leite. Quando a gente fala lactose, a gente fala do leite, não somente pela lactose, mas também pela proteína do leite. Ela não é interessante nesse momento, tá? Por quê? Porque ela causa inflamação, você fica mais distendida, então acaba ocorrendo mais ainda os sintomas, tá? Tenta fazer também a sua alimentação em ciclos. Eu gosto muito da associação quando a pessoa chega no período do climatério e da menopausa, fazer uma low carb. Por quê? Porque já tem um índice glicêmico mais baixo, porque ele é o low carb é o uso racional dos carboidratos. Então você tem uma baixa carga glicêmica ali. Então se você associa a low carb com jejum intermitente, uma cetogênica, faz muito bem, você se sente outra pessoa. Então sempre procuraria ajuda profissional para você fazer esses ciclos certinho, tá? A alimentação em ciclos você vai mudando a cada 2, 3 semanas. E aí vai trazendo muitos benefícios e benefícios incríveis para você, tá? Então você pode estar fazendo essa alimentação, os complementos com vitamina D, magnésio, e isso pode diminuir significativamente os riscos de osteopenia e osteoporose, tá? Então a associação da suplementação que eu falei anteriormente para vocês, magnésio, cálcio, né, toda aquela suplementação vai diminuir muito os fogachos, ou seja, vocês acabam não tendo o uso de muitos medicamentos, né? Aquela reposição hormonal que muitas mulheres morrem de medo de fazer. Se você faz uma alimentação regrada, se você consegue fazer a suplementação certinha, muitas das vezes você nem precisa fazer essa reposição. Mas se você for fazer, o médico ele precisa saber quais são as melhores formas de fazer essa reposição, né? Reposição desses hormônios, né? Que às vezes eles estão ali oscilando ou tá baixo demais, tá? Eu não sou do jeito que eu sou contra a reposição hormonal, mas eu acho que cada mulher precisa saber o que realmente está sentindo, tá? Às vezes você tá no ciclo da menopausa, mas você não está sentindo sintoma nenhum, e aí você não precisa fazer reposição, o próprio médico ele vai falar isso com você, tá? Então cada caso ele tem que ser avaliado individualmente para você saber como fazer tal reposição hormonal, para o médico ele entender o que você está sentindo, como que você está fazendo, tá? Então a única coisa que eu não quero é que vocês se contentem em viver com essa sintomatologia. Isso não é vida, né? Você não consegue emagrecer, você não consegue fazer nada da sua vida, tá? E viver com todas essas complicações na menopausa atrapalha todo o seu estilo de vida, atrapalha o seu emagrecimento. Você realmente não consegue emagrecer, porque tem ali as oscilações hormonais, né? Você vê que você tem depósitos de gordura, e eu tô aqui para isso, para te ajudar, para retirar todas as suas dúvidas, e eu faço isso todos os dias. Eu tenho muitos pacientes no climatério e na menopausa, e os benefícios são incríveis. Eu tenho muitas pacientes que passam por esse período sem ter sequer um sintoma. Por quê? Porque eles têm um estilo de vida extremamente saudável, tá? É indicado o uso de colágeno no Nutri. Muita gente tem essa dúvida, né? Será que eu tenho que usar colágeno? Será que eu devo usar? Eu tô perdendo massa, eu não sei o que eu faço. No período principalmente do climatério e da menopausa, é indicado sim, mas eu vou explicar para você que o colágeno sozinho ele não vai te ajudar, tá? A gente sempre usa esses compostos, né? Esses fitoquímicos que eu acabei de falar para você, tá? E eu gosto muito também da associação do Nutricolin, que é o silício, né, estabilizado em colina, com colágeno tipo 1, 2 e 3. A gente tem 3 tipos de colágeno. E associado à vitamina C, que é um antioxidante. Então, essa associação pode ajudar muito na hidroxilação do colágeno, na própria síntese da matriz do colágeno, tá? Então, não adianta você só consumir colágeno, você só vai gastar dinheiro, tá? Se você comprar o colágeno puro, imaginando que a sua matriz do colágeno vai melhorar só com isso, tá?
Não vai, não vai. Você só vai gastar dinheiro. Porque depende de uma série de fatores que precisam ser feitos. O colágeno ele tem que ser hidroxilado, ele precisa ser estimulado dentro lá da sua célula, tá? Não tem como você também usar colágeno sem fazer atividade física. Então isso também é uma coisa que eu falo muito. A atividade física, nesse momento, ele passa a ser obrigatório quando você já chega no período do climatério, porque é a melhor forma de fazer modulação de serotonina, melatonina e de todos os hormônios que são prejudicados durante o período da menopausa, tá? Então você pode escolher a atividade física, aquela que você mais gosta. Você pode fazer pilates, você pode fazer musculação, você pode fazer crossfit. Então você vai ali escolher alguma atividade que você gosta, que tem que acontecer. E nesse período, eu sugiro que a atividade física ela seja diária, tá? Mesmo que em pouco tempo, mas que seja todos os dias para você começar a estimular tanto o colágeno também como a serotonina, tá? Então a gente tem que trazer uma boa modulação hormonal, tá? Se você tem um sono prejudicado, pense na possibilidade de começar a fazer uma atividade física. E principalmente quando a gente tem problemas no sono, tenta fazer essa atividade física logo ali de manhã, tá? Isso ajuda muito. Procura ali um profissional de educação física para ele te orientar a melhor atividade para você modular esses hormônios também, tá? Você também precisa procurar um bom ginecologista aí pertinho de você, que tem muita coisa para você mudar, para você modular, tá? Existe muita coisa que a gente pode estar fazendo e que vocês apliquem ali na sua rotina. Não precisa fazer tudo de uma nutra, eu vou ter que fazer tudo de uma vez. Não, eu só vim aqui para mostrar para vocês que existe um universo de possibilidades e que a gente tem sim que explorar. A gente tem sim que fazer, tá? Então é importante que você tenha uma alimentação saudável, que você consiga ter aquela alimentação mais equilibrada, para você se livrar desses sintomas que hoje está aí acometendo todo o seu metabolismo, tá? Então, por que muitas mulheres, quando chegam nesse período, elas falam que estão ali com o metabolismo lento, eu não consigo emagrecer porque eu entrei na menopausa, tudo é culpa da menopausa, né? Muitas mulheres colocam ali a culpa na menopausa. Eu entrei na menopausa, eu tenho esses fogachos, eu não consigo emagrecer. Mas a gente tem que entender que a gente tem sim a alimentação que nos ajuda, a gente tem a suplementação que ajuda a modular os níveis hormonais, a gente tem a atividade física que nos ajuda também a ativar alguns hormônios, a melhorar a qualidade do seu sono. Então muitas mulheres também sentem muito calor noturno. Os chás que eu falei, né, o chá de amora, de casca de amora, o chá de angélica. Então você consegue ali modular tudo isso através de simples chá. Mas que a gente tem que estar fazendo isso contínuo, sempre, né? Então eu tenho algumas receitas para dar para vocês. Eu tenho esse presente para vocês. Eu vou deixar as receitas lá nos meus stories, tá? Eu vou deixar lá, mas eu preciso que vocês corram para lá a partir de amanhã, tá? Essas receitas, elas já vão estar disponíveis lá nos meus stories. Eu preciso que vocês corram, porque fica só 24 horas, tá? Eu vou deixar lá, por quê? Porque vocês já vão fazendo, vocês podem printar, né, com o telefone, printa, coloca, eu vou deixar os ingredientes, eu vou deixar o modo de fazer. Isso é um presente meu para você, mulher, que está assistindo hoje aqui, está aqui uma hora dessa comigo, para a gente poder estar estimulando e melhorando, tendo uma melhor qualidade de vida. Então eu vou deixar várias receitas lá, tá? Nos stories. Corre lá, a partir de amanhã já vai estar lá para vocês agora associar tudo que eu falei aqui para vocês, né? Falei tanta coisa, então é importante que vocês tenham tudo anotadinho, tá? Para amanhã vocês irem lá, printarem, tá?
as receitas e já começar a fazer o estilo de vida bem saudável. Então eu vou deixar receitas de café da manhã, eu vou deixar receitas de proteínas, de almoço, de combinações, que vai fazer com que você melhore bastante aí nos seus sintomas da menopausa, que isso não é vida. Sentir sintoma da menopausa e não ativar o seu metabolismo, isso não é vida. E eu não quero isso para vocês, tá? E a partir de hoje, vocês não vão mais sofrer com sintomas da menopausa e nem do climatério, tá? A gente falou um pouco de TPM, de tensão pré-menstrual. Você vai utilizar a mesma estratégia, tá? Se você sofre hoje de TPM, quando as pessoas estão entrando no climatério, ela sofre, né? Tanto dos fogachos, mas também tem TPM, porque tá naquelas oscilações do fluxo menstrual. E aí tem aquelas oscilações com dores, que é da TPM, cólicas. Então a alimentação anti-inflamatória, antioxidante, que a gente conversou hoje aqui, vai fazer muito bem para você, vai te livrar ali desses sintomas de cólica, de dor, e aí tem aquele estresse, aquela bomba relógio, né, que a gente vive. Isso vai te ajudar muito. E também você vai fazer uma alimentação de baixa carga glicêmica, antioxidante e anti-inflamatória. Então eu vou deixar tudo isso preparadinho para vocês, tá? Amanhã a gente vai ter outra live aqui, a gente vai falar de gordura abdominal. Hoje a gente falou aí da gordura abdominal da menopausa, porque causa sim esses depósitos de gordura. E a menopausa ela causa esses depósitos de gordura justamente em lugares mais específicos, né? Que no abdômen e em volta aqui dos seios. Então a gente tem esses depósitos de gordura devido às alterações hormonais, tá? Então a gente tem uns hormônios ali muito alterados, outros hormônios muito baixos, que faz com que a gente tenha esse depósito de gordura. Se a gente não ativar o nosso metabolismo através de uma boa alimentação, através de uma boa suplementação, a gente acaba tendo esse depósito de gordura e acaba inflamando o nosso corpo. A gente acaba tendo o nosso corpo muito inflamado. Então é importante que você já comece a fazer o uso dos chás, que você já comece a fazer o uso de uma alimentação bem mais saudável e equilibrada, tá? Então amanhã a gente vai falar de depósito de gordura, mas a gente vai falar de um depósito de gordura que já está instalado, tá? A gente vai falar sobre inchaço, por que você fica inchada, aquela falta de disposição. A gente vai melhorar tudo isso, sabe por quê? Porque eu vou trazer várias estratégias aqui para vocês, maravilhosa, para que você não tenha mais esse problema aí de retenção de líquido, de gordura abdominal. Tá bom? Então até amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado comigo até agora sobre essa aula que foi maravilhosa. Na próxima semana a gente vai ter profissionais aqui juntinho comigo para te ajudar aí na melhora do seu estilo de vida. Então não perca essas aulas. Até quinta-feira que vem a gente vai estar aí com aulas maravilhosas e com desafios para fazer. Porque o desafio de hoje vocês vão colocar em ação. Vão. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Se você tá aí, do outro lado, sente já os sintomas da menopausa, sente aí no sintoma do climatério, já vai colocar os chás em ação, tá? A suplementação, eu sei que é mais difícil, tem que pedir para manipular, tem que ter um profissional já aí te ajudando, mas você encontra em lojas de produtos naturais, tá? Mas você pode já colocar o chá em ação. Você vai lá, vai comprar extrato seco de amora, você vai comprar lá o chazinho e vai colocar na sua rotina 3 chás por dia, tá? 3 chás por dia. Esse é o desafio de hoje. E eu quero que vocês coloquem lá, me marca lá nos stories, a Eliane Alves, nutricionista, para a gente começar a ter esse desafio. E eu quero ver você bem melhor dos sintomas da menopausa, tá? Eu quero ver você modulada, bonita, porque é o mês da mulher, né, gente? É o mês da mulher. E a gente tá aqui pra comemorar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito, 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 muito feliz por estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem ir lá no meu Instagram, no meus stories, manda mensagem, porque eu tô aqui pra ajudar todas vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã e eu espero vocês aqui amanhã, tá bom? Até lá, beijo!